Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 20, que diz assim: Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores, amém? A mensagem do Senhor para os nossos corações hoje é um alerta, né? Porque muitas vezes, nos dias de hoje, nós que dizemos ser discípulos de Jesus, nós nos assemelhamos aos judeus da época. Eles também arrotavam santidade, diziam que eles eram santos, que eles eram filhos eleitos, escolhidos, cheios da presença de Deus, filhos legítimos. Eles obedeciam todas as leis, todas as regras, eles iam à sinagoga todos os sábados, eles eram incríveis. E os outros que não eram, não praticavam ali a fé dos judeus, não eram nada, como nos dias de hoje. Quantos arrotam santidade, menosprezam o pecador e, na verdade, muitas vezes, o pecador faz mais coisas que agradam ao Senhor do que o seu próprio povo. Não digo que o Senhor se agrada que o pecador continue no pecado, mas quantas vezes pessoas que não seguem a Deus têm ponto fixo, por exemplo, numa cidade para poder entregar comida aos famintos? E você procura e você muitas vezes não acha um cristão que tem condição, que poderia abençoar com os seus próprios lucros, não precisaria nem de uma fundação, de uma igreja, de nada. E ele não dá comida nem por um mendigo que estiver na porta da casa dele. Então, como é difícil nos dias de hoje, Nós acabamos nos tornando, muitas vezes, até sem perceber, semelhantes a esse povo, de coração duro, de lábios impuros, que dizia, na verdade, que seguia, que era santo, que era isso, que era aquilo. Mas como vocês veem em muitas passagens do Novo Testamento, quantas vezes Jesus era criticado, ameaçado de morte, de ser apedrejado, expulso da cidade, porque ele curava pessoas e curava num sábado. A religiosidade deles era tão extrema que eles não tinham mais misericórdia das pessoas. Elas podiam ser curadas em qualquer outro dia, menos no sábado, porque sábado era um dia especial, amém? E não existe isso de dizermos que nós somos santos, totalmente santos, que não há mais condenação para nós, que nós todos os dias somos santos, e já somos salvos. Não existe isso. A palavra do Senhor nos deixa claro que
todos nós somos pecadores, que todos os dias nós pecamos. Pecamos em pensamento, pecamos em atitude, pecamos quando fazemos muitas coisas e deixamos de fazer. Pecamos muitas vezes sem querer e sem perceber, mas pecamos porque o nosso coração é mau desde a infância. Até o apóstolo Paulo, que foi um grande homem de Deus, ele dizia na carta dele de que o que ele queria fazer, ele não fazia, e o que ele não queria fazer, ele fazia. Então ele queria fazer o bem, mas nem sempre ele conseguia fazer o bem, ele fazia o mal. E o mal que ele sabia que ele não podia fazer era o que ele acabava fazendo. Todos os dias ele lutava contra a carne dele. Todos os dias, todos nós temos que lutar. Não existe isso de que aceitamos Jesus, somos santos, ou então somos santos porque nós obedecemos ordens da igreja, ou somos santos porque a gente obedece meia dúzia dos mandamentos do Senhor. Amém? Para quem tem dúvida, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, diz assim, olha: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Que nós não venhamos rejeitar a graça de Deus sobre a nossa vida, porque quando nós declaramos para Ele que nós não temos pecado, não temos que pedir nada ali, perdão sobre nada, como que a graça dele vai nos alcançar? Para Jesus nos tocar, nos curar, nos purificar, nós precisamos nos render a Ele, pedir perdão, confessar os nossos pecados, mudar de vida. A gente precisa buscar Ele, buscar misericórdia e falar: Senhor, por favor, me limpa de todo pecado, de toda injustiça, purifica o meu coração, dá-me um coração igual ao seu, me ajuda a amar como o Senhor ama. Amém? E sem julgar e sem rotar santidade, porque a gente segue uma igreja ou porque a gente faz meia dúzia do que o Senhor pede nos mandamentos dele. Amém? Ainda que nós sigamos todos os mandamentos, todas as ordenanças do Senhor, ainda que nós façamos todos os tipos de caridade possíveis, ainda assim, e com amor, porque ele fala que se não tiver amor, nada adianta, não adianta só fazer. Ainda que nós façamos tudo isso e façamos com amor, ainda assim nós pecamos. Nós pecamos constantemente. Amém? E não existe pecado pequeno, ou pecado grande, pecado que leva para o inferno, pecado que não leva para o inferno. Todo pecado é pecado. Amém? O Eterno te ama.